Então não adianta eu só falar que gero valor para o meu cliente. Eu preciso demonstrar, eu preciso dar exemplos, eu preciso aproximar o valor que eu digo que entrego com a realidade do cliente. Olá, eu sou o William Caldas, especialista em vendas consultivas. Eu estou aqui para trazer um conteúdo para você sobre entrega de valor. Já parou para prestar atenção que muitos tiradores de pedido, não são vendedores consultivos, são tiradores de pedido, adoram falar assim, que a nossa empresa entrega muito valor, a gente gera muito valor para os clientes. E lá na visita com o cliente, lá na reunião com o cliente, ou por telefone com o cliente, você acaba falando, a gente aumenta isso, a gente diminui aquilo, a gente gera muita economia, mas não se dá exemplos reais, fatos do segmento de preferência do cliente. Vamos pensar o seguinte, se eu for na teoria clássica da venda, se eu pegar uma linha do tempo aqui, eu tenho aqui, olha, preço, depois eu tenho característica, depois eu tenho benefício, depois eu tenho valor. Então custa, sei lá, 1.000, característica, se for serviço, eu vou descrever o serviço, se for produto, eu vou descrever o produto. Quando eu vou para benefício, eu vou associar uma característica que gera um benefício, um ou mais benefícios. Outra característica que gera um ou mais benefícios. Muito bem, até aí estamos alinhados. Só que aí, chega na hora de falar de geração de valor, fica muito no genérico. Muitos falam, a gente gera muito valor para os nossos clientes. Nosso software é maravilhoso para os clientes, a gente gera muita economia. E na cabeça do cliente a pergunta é, quanto? A gente reduz... Ele fala, quanto? Então vamos entender uma coisa. Todas as vezes que você trabalhar geração de valor, toda vez que você falar sobre retorno sobre investimento, por exemplo, é muito importante que você saia do discurso genérico e traga exemplos e, de preferência, faça contas para o cliente. Se você quer de fato ser consultivo, esse cliente tem que perceber que, nossa, está muito perto de nós esse exemplo que ele deu. Caramba, ele deu um exemplo do nosso segmento, de uma empresa do nosso setor que eles atendem. Nossa, ele deu um exemplo de um cliente ativo da empresa dele que está aqui perto de mim. Inclusive, se eu precisar, eu posso ligar lá. Percebe? Quanto mais próximo aquilo que eu digo que gera de valor faz sentido, quanto mais próximo e fizer sentido para esse cliente, a gente está mais perto do sim e longe do não. Então, algumas perguntas que eu vou fazer agora para você que você possa pensar e refletir aí sobre o que você chama de geração de valor sobre o teu produto ou teu serviço. Por exemplo, o que se eu contratar o teu serviço vai aumentar aqui na minha empresa? Vai aumentar em quanto? Vai aumentar as vendas? Vai aumentar o quê? Vai aumentar a minha economia? Em quanto? Você pode representar isso para mim em valor, em monetário mesmo, em reais? Olha, vai gerar uma economia de até X mil reais. Baseado nos números que o senhor me apresentou, eu estou percebendo que, por exemplo, a inadimplência do senhor é de X%, que hoje representa tantos milhões aí na base do senhor. Se a gente reduzir baseado no serviço que nós vamos prestar, em até, sei lá, 30%, isso vai representar tantos mil reais. Confronta agora essa economia com aquilo que o cliente vai investir. Percebe? Dê exemplos factíveis, dê exemplos que sejam próximos do cliente. Você falou comigo que vai aumentar. Vai aumentar em quanto? Em quantos por cento? Se você puder, explora valores monetários, né, em tantos mil reais, isso significa X% em relação a hoje. O resultado hoje é 1.000, vai crescer então, vai aumentar em 30% as vendas do senhor. A probabilidade então, olha, a tendência é que aumente em até, quando você fala, William, mas é o mesmo serviço que eu tenho, ele gera diferentes tipos de valor para diferentes tipos de clientes. Ótimo! Quanto mais informação você tem sobre o que de fato está gerando, mais próximo fica no exemplo que você quer dar numa reunião.
Então, por exemplo, digamos que você fala, William, poxa, o cliente que teve mais resultado com esse serviço meu aumentou em 38%. Opa, você pode então trabalhar exemplos cadenciados. Olha, eu tenho um cliente aqui que isso aqui aumentou em 12%, eu tenho um outro caso que aumentou em 16%, eu tenho um caso aqui extremo que aumentou em até 38%. Percebe que você está sendo lúcido ali no exemplo para o cliente, ele está percebendo que um daqueles exemplos que você está dando está mais próximo dele, você facilita a compreensão do teu cliente do valor que você gera. Uma coisa sou eu dizer que gero, outra coisa sou eu dar exemplos de geração de valor. Qual é o principal problema nessa hora? As empresas, infelizmente, não catalogam o valor que elas estão gerando para os clientes. Não se faz pesquisa disso. A área de pós-venda, a turma que faz visita pós-execução do serviço, pós-compra do produto, por exemplo, está precisando de ir lá e perguntar o que gerou para você de valor. Se você, nesse exato momento, fizer 10 ligações para 10 clientes que usam o mesmo serviço ou que compram o mesmo produto, e você perguntar para ele, vem cá, a partir do momento, do dia que você comprou esse produto ou contratou esse serviço, o que melhorou aí? Deixa ele falar. A pergunta é essa, o que melhorou? Aumentou o quê? Diminuiu o quê? Diminuiu as nossas perdas. Enquanto? Olha, eu preciso levantar. Levanta, por gentileza, me fala. Gente, a melhor carta de vendas, os melhores argumentos de vendas para novos clientes nascem nos atuais clientes. Então, sai do genérico e vai para o específico. Isso facilita a compreensão do teu cliente sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você entrega. Então, a pergunta que eu fiz é, o que você proporciona em termos de aumento, que normalmente está atrelado a aumento ou diminuição, tá? Melhoramos a venda, melhoramos a performance, em quanto? Isso impactou quanto o teu faturamento? Então, normalmente está associado a valor, então, quantos reais? Qual o período? Cara, a gente reduziu, a gente fazia a mesma coisa aqui, levava 2 meses a mais. O serviço que vocês implementaram aqui na empresa, no nosso processo, software, CRM, sei lá, ele impactou de tal maneira que antes que levava 2 meses, hoje leva 15 dias. Opa! Roda uma pesquisa, pergunta para os clientes, vem cá, você percebeu que diminuiu o prazo de execução de determinada atividade aí dentro da tua empresa, baseado no que nós estamos te orientando? Sim, diminuiu. Em quanto? Preciso medir. Meça. Cataloga essa informação. Normalmente, aquilo que você aumenta ou diminui está atrelado a valor, então, reais, tempo, quanto tempo? Percentual. Agora, olha que maravilha. Imagine você dizer para um cliente o seguinte, olha, nós ajudamos empresas do seu segmento a executarem tal atividade, a melhorarem a performance você vai trabalhar então uma dor que esse cliente tenha, em até X% no prazo médio de tanto, tá vendo? Quanto mais dados você tem sobre o que o teu produto ou teu serviço gera de valor, melhor para a compreensão de quem está comprando ou de quem está ouvindo aquilo que você está dizendo. Qual é a pergunta que normalmente o cliente, quando você faz essa abordagem, ele traz para você? Ele vai perguntar, mas como é que vocês fazem isso? Quantas pessoas atuam para isso acontecer? Ou, depois de quanto tempo vai gerar esse resultado que você está me prometendo, que você está me dizendo que já existe? Então lembra sempre dessas duas perguntas. O que você tem aumentado na tua base de clientes, para os teus clientes? O que o teu serviço, o que o teu produto tem proporcionado para esses clientes? Cataloga, pesquisa. O que tem diminuído? A gente está diminuindo, com certeza, as orientações que vocês estão nos dando reduziram as nossas perdas. Opa, reduziu perda. Em quanto? Em X%, que representa tantos mil reais. Aqui no nosso supermercado, por exemplo. Imagine você que é da indústria, imagine você que é do atacado, da distribuição, dos serviços. Imagine você conversando nesse nível de requinte
de informação com quem você está, primeiro, ou apresentando o teu produto ou o teu serviço, fazendo uma demonstração. Agora, qual é o problema que a gente vê em muita empresa? Não se cataloga isso, não se busca essa informação. Passe a registrar isso, vendedor, vendedora, SDR, closer. Quanto mais você tem essa informação, mais você, inclusive, fica mais objetivo na tua abordagem, que você vai no ponto. O cliente gosta de saber da característica do teu serviço ou do teu produto? Ele gosta. Ele gosta do benefício? Gosta bem mais. Agora, vem cá. A consequência do benefício no dia a dia lá da empresa dele, lembra, venda B2B. A consequência do benefício que o teu produto ou o teu serviço gera lá no dia a dia dele, gera que tipo de valor? E detalhe, lembra dessa expressão, valor percebido. O cliente percebe o valor e conta para nós. E aí você, imagina à medida que você começar a pesquisar isso dentro da tua base de clientes, imagina a quantidade de casos que você vai ter segmentado, nichado, para poder usar no dia a dia de vendas. Então o lance é sair do genérico e ir para o específico. Um grande abraço, vamos que vamos, a venda não pode parar.